Você já parou para pensar que aquele arroz branquinho que está no seu prato todos os dias pode estar fazendo um mal silencioso ao seu corpo? Parece exagero, mas não é. Existe um erro muito comum que quase todos os idosos cometem ao comer arroz. E esse erro pode trazer uma doença silenciosa que aparece devagar, sem dar sinais no começo, mas que muda completamente a qualidade de vida. E antes de tudo, eu sou Miguel, pesquisador e criador do canal O Que Faz Bem, um canal que tem como objetivo ajudar todos os idosos do Brasil a ter uma saúde impecável e mostrar o quão simples e aliviador isso é. Por isso, no vídeo de hoje, quero te alertar sobre algo que parece pequeno, mas pode ser decisivo na sua saúde: o jeito que você consome arroz no dia a dia. Eu sei que depois dos 60 anos, muita coisa muda. A energia não é a mesma, o corpo demora mais para se recuperar e problemas que antes eram pequenos começam a incomodar mais. Cansaço sem explicação, dificuldades para dormir, açúcar no sangue que sobe rápido, pressão que oscila. E aqui está a questão. Muitos desses problemas não vêm de coisas complicadas. Muitas vezes, eles vêm justamente do que você coloca no prato todos os dias. E o arroz, por ser tão presente, pode ser um grande aliado ou um inimigo silencioso. Hoje você vai entender qual é o erro mais comum que os idosos cometem ao consumir arroz. O que esse erro pode causar no seu corpo com o passar dos anos. E o mais importante, como corrigir isso de forma simples, sem abrir mão desse alimento tão querido. E eu já adianto, não se trata de cortar o arroz da sua vida. Trata-se de fazer pequenas mudanças que podem salvar sua energia, proteger seu coração e até evitar doenças graves como o diabetes. O arroz branco é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Ele está presente no almoço e no jantar da maioria dos idosos, geralmente acompanhado do feijão. É macio, fácil de mastigar, barato e rápido de preparar. Mas é justamente essa presença constante que pode se tornar um problema sério. Quando falamos em saúde depois dos 60 anos, precisamos pensar de forma diferente. O corpo já não processa os alimentos da mesma maneira que quando tínhamos 20 ou 30 anos. O metabolismo fica mais lento, a sensibilidade à insulina aumenta, e isso significa que qualquer excesso de carboidrato simples, como o arroz branco, pode gerar um efeito muito mais forte no organismo. E aqui está a questão. Muitos desses problemas não vêm de coisas complicadas. Muitas vezes, eles vêm justamente do que você coloca no prato todos os dias. E o arroz, por ser tão presente, pode ser um grande aliado ou um inimigo silencioso. Hoje você vai entender qual é o erro mais comum que os idosos cometem ao consumir arroz. O que esse erro pode causar no seu corpo com o passar dos anos? E o mais importante, como corrigir isso de forma simples, sem abrir mão desse alimento tão querido. E eu já adianto, não se trata de cortar o arroz da sua vida. Trata-se de fazer pequenas mudanças que podem salvar sua energia, proteger seu coração e até evitar doenças graves como o diabetes. O que isso causa no corpo do idoso? Esse hábito, repetido dia após dia, pode trazer 3 consequências principais. Picos de açúcar no sangue. O arroz branco tem um índice glicêmico alto, ou seja, ele se transforma em glicose muito rápido. Para um idoso, isso significa que, mesmo sem comer doces, o corpo pode estar enfrentando altos e baixos de açúcar constantemente. Perda de massa muscular. Como o arroz ocupa grande parte do prato, sobra menos espaço para proteínas, que são fundamentais na prevenção da sarcopenia, a perda de músculo comum na terceira idade. Deficiência de fibras e nutrientes. O arroz branco é refinado, perde vitaminas e minerais importantes. Resultado: mais risco de prisão de ventre, fraqueza e queda de energia. Quando isso começa a aparecer? Essas consequências não surgem de um dia para o outro. Elas são acumulativas. Normalmente, os primeiros sinais aparecem a partir dos 55 ou 60 anos e se intensificam com o tempo. O açúcar no sangue começa a subir nos exames. O corpo fica mais cansado. As idas ao banheiro se tornam mais difíceis.
A força nas pernas diminui, dificultando atividades simples como subir escadas. Tudo isso pode estar relacionado, em parte, ao consumo excessivo do arroz branco da forma errada. Mas calma, o arroz não precisa ser o vilão. Ele pode continuar no prato, desde que você faça ajustes simples que vou te mostrar já já. E são justamente esses ajustes que podem proteger sua saúde e dar mais qualidade de vida na terceira idade. O erro mais comum é acreditar que o arroz branco é inofensivo porque faz parte da nossa cultura. Muitas vezes o idoso pensa: eu nunca fui de comer muito doce, só como meu arroz e feijão todo dia. Mas o que poucos percebem é que o arroz branco em excesso e sem equilíbrio age quase da mesma forma que o açúcar de mesa dentro do corpo. Para você entender melhor, imagine que seu organismo é como uma panela de pressão. Quando você come arroz branco em grande quantidade, o açúcar no sangue sobe rapidamente, como se aumentasse a pressão dentro dessa panela. Aos poucos, as válvulas de segurança, que são a insulina e a capacidade do corpo de usar esse açúcar, vão se desgastando. O resultado? A pressão aumenta até que o sistema não aguenta mais, e surgem doenças como a diabetes tipo 2, a perda de energia e até complicações no coração. E não é exagero. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou milhares de pessoas por mais de uma década e concluiu que o consumo frequente e em excesso de arroz branco aumenta significativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Já pesquisas brasileiras mostram que idosos que consomem mais alimentos integrais e ricos em fibras têm menor incidência de prisão de ventre, glicose descontrolada e fragilidade muscular. Exemplos práticos. Dona Maria, 68 anos, sempre dizia que não comia doces, mas adorava encher o prato de arroz no almoço e no jantar. Nos exames, descobriu que a glicose estava alta e não entendia o motivo. O problema estava justamente no excesso de arroz branco. Seu José, 72 anos, reclamava de fraqueza nas pernas. O médico explicou que ele estava comendo muito carboidrato e pouca proteína. O arroz ocupava metade do prato, enquanto frango ou peixe ficavam em pequenas porções. Resultado: menos músculo, mais cansaço. Pense no arroz branco como aquele amigo que é bom em pequenas doses, mas que, se ficar todos os dias na sua casa, acaba atrapalhando sua rotina. O arroz pode ser aliado, mas se ele dominar o prato, você perde espaço para quem realmente fortalece sua saúde: as fibras, as proteínas e os legumes. Soluções práticas. Controle de porção. Em vez de encher metade do prato de arroz, limite a 2 a 3 colheres de sopa. Escolha variedades melhores. Arroz integral, parbolizado, vermelho ou negro, trazem mais fibras e nutrientes. Combine com feijão e vegetais. O feijão equilibra proteínas e minerais, e os vegetais adicionam fibras que desaceleram a absorção do açúcar. Não substitua a proteína por arroz. Sempre garanta espaço para frango, peixe, ovos ou carne magra. Atenção ao modo de preparo. Evite fritar o arroz com muito óleo ou usar temperos industrializados em excesso. Ou seja, o problema não é o arroz em si, mas o jeito errado de consumi-lo. Se você corrigir esse erro simples, já estará dando um grande passo para proteger seu corpo contra doenças silenciosas que chegam sem aviso. Então, vamos recapitular o que você aprendeu hoje. O arroz branco não precisa sair do seu prato, mas o consumo exagerado e sem equilíbrio pode causar doenças silenciosas. O maior erro é encher o prato de arroz e esquecer das proteínas, fibras e vegetais que seu corpo tanto precisa. Esse hábito pode levar ao aumento do açúcar no sangue, perda de massa muscular e carência de nutrientes. Mas com ajustes simples, como controlar a porção, variar o tipo de arroz e equilibrar com feijão, legumes e proteínas, você consegue manter esse alimento querido no seu dia a dia sem colocar sua saúde em risco. Lembre-se, sua saúde não depende de mudanças complicadas. Muitas vezes é só uma questão de olhar para o prato com mais atenção e fazer pequenas escolhas. E acredite, essas escolhas podem significar mais disposição,
mais força e até mais anos de vida com qualidade ao lado da sua família. Gostou do vídeo? Já deixa seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. Até a próxima!